Bom, pessoal, boa noite. A gente vai começar aqui mais um webinar aqui da TI da Guide. O nosso convidado, Lucas, vai falar um pouquinho aí sobre segurança. Vou deixar ele se apresentar e falar. A ideia é ele fazer a apresentação, no final a gente vai abrir para perguntas, para a gente bater um papo, discutir. E aí, no modelo que pessoal, vocês levantam a mão e aí a gente dá a voz, se quiser ligar a câmera para a gente discutir. Tá? Lucas, pode começar aí. Beleza. Boa noite, galera. Meu nome é Lucas Magno. Gostaria de agradecer primeiro ao Caio aí pelo convite, Adriano, e estar aqui mais uma vez com vocês. Espero que vocês gostem do assunto e no final a gente abre para pergunta, para discutir sobre o tema. Eu escolhi falar sobre segurança da informação, que eu acho que é um tema que está em alta e além de ser uma situação bem crítica. Por mais que eu não seja um especialista na área de segurança, como eu vou mostrar, a minha experiência ela tem sido mais como desenvolvedor ou como engenheiro de software. Todo o meu interesse em tecnologia, lá por volta de 2005, ele surgiu de uma situação que eu me deparei com uma página clone, uma página fake na internet, que era uma página criada para roubar informação de usuários. Então, quando eu me deparei com aquela situação, eu fiquei bastante intrigado. Foi a primeira vez que eu tinha visto algo daquele tipo e me bateu uma curiosidade enorme de saber como aquilo funcionava. A partir daí, eu comecei a pesquisar quais eram as possibilidades que você poderia usar naquela época para conseguir extrair qualquer informação de alguma pessoa. Foi quando eu comecei a aprender sobre keyloggers, que é um programa onde você simplesmente grava tudo que uma pessoa digita no teclado e você pode enviar essa informação por e-mail, você pode gerar relatórios dessa informação, você pode analisar as informações depois, bem intencionado ou não. Eu aprendi também sobre phishing pages, que é o ato de se criar páginas clone de outras páginas, então poderia criar páginas na época, por exemplo, do Orkut, que era o que estava em alta. Aprendi sobre ataques DDoS, que é o fato de você enviar mais solicitações, muitas vezes, para um site ou para um sistema que ele é capaz de lidar, e isso fazia com que o sistema ficasse fora do ar. Aprendi também sobre SQL Injection, que é o que eu vou falar mais aqui durante os próximos slides, que na verdade é uma técnica onde você consegue injetar códigos SQL dentro de alguma aplicação com o intuito, às vezes, de corromper os dados, de extrair informação ou até destruir todos esses dados. Na minha carreira, eu trabalhei em diversos lugares. Em 2015, foi meu último trabalho no Brasil, onde eu trabalhava no Magalu, no Magazine Luiza. Depois disso, trabalhei algum tempo na Suécia. Voltei no ano passado para o Brasil e, desde então, eu tenho trabalhado com clientes externos, né, clientes internacionais. Sem mais delongas, vamos para a agenda. Então, o conteúdo que eu vou abordar aqui hoje, ele está meio que dividido ali em quatro etapas ou quatro tópicos. O primeiro é falar sobre a OASP. A OASP ela é uma instituição sem fins lucrativos que ela trabalha com o foco de aumentar a segurança na web um todo. Então, eu vou falar um pouco sobre o trabalho dessa instituição, que ela faz um projeto de pesquisa e de testes científicos, às vezes, para descobrir quais são as falhas e vulnerabilidades em aplicações web mais comuns. Então, vou apresentar essas top 10 falhas aí, que é do último relatório de 2017. Nisso, depois de apresentar essas falhas, eu vou falar um pouco também sobre alguns cenários que muitas vezes passa despercebido. Então, às vezes, a gente acaba ignorando e acaba não vendo tanto risco nesse cenário. Ao apresentar esse cenário também, eu vou ensinar como que a gente poderia corrigir essa falha de segurança desse cenário que eu apresento. E durante todo esse período, toda essa conversa, eu vou falar de algumas ferramentas e dicas que a gente consegue aumentar a segurança no ciclo de desenvolvimento de software. E sempre muito voltado também para uma perspectiva mais de engenharia de software. Então, vamos lá. A OASP. Então, o que ela faz? Ela junta toda essa informação sobre quais são as falhas e vulnerabilidades mais comuns no desenvolvimento de software. Ela gera esse relatório e ela publica esse relatório. Nesse relatório, nós temos, então, quais são as 10 falhas mais comuns. Quando a gente pega a primeira falha, a gente fala, essa é uma falha de injeção de dados.
Então, ela pode ser uma injeção de dados SQL, uma injeção de dados no SQL ou até OData. Mas o que que isso significa ou como que esse tipo de ataque de fato acontece? Então, a pessoa que está mal intencionada, às vezes, ela usa um programa que é chamado de scanner e um programa e algum outro também pode ser chamado um diffuser. Esse programa ele faz o seguinte: ele começa a varrer o seu site, então ele tenta clicar em todos os links, todos os formulários, todas as informações que tem no seu site, e ele tenta enviar dados para o seu site, então tentar combinações de valores diferentes, com o intuito de achar alguma falha, alguma vulnerabilidade naquele seu formulário. Essa era uma falha muito comum antigamente, ela ainda é bem presente na web, porque muitas vezes nós temos aplicações que elas fazem consultas SQL direto. Então, se você tem uma aplicação, por exemplo, que está fazendo um select num banco de dados, sem fazer o tratamento do dado do usuário, então, se ele faz esse select, ele depende de algum dado que vem de um usuário externo, e ela está suscetível a esse tipo de vulnerabilidade. E uma forma que a gente consegue corrigir isso é sempre garantir que o dado que vem do usuário ele é sanitizado, então a gente precisa realmente validar esse dado, a gente precisa validar aquela URL, a gente precisa validar o cookie, a informação que a gente está lendo do usuário. Nós podemos usar também ali uma ORM, que é uma abstração do banco da comunicação com o banco de dados, que geralmente as ORMs hoje, qualquer linguagem de programação, elas já estão cobrindo essas falhas de SQL injection. Existem duas outros tipos de ferramentas também que são muito comuns na prática de segurança, que é o SAST e o DAST. O SAST, na verdade, ele é uma ferramenta onde ele faz uma análise do seu código. Então, imagina nesse momento ali que você está escrevendo o seu código, você poderia rodar essa ferramenta e essa ferramenta tentaria encontrar alguma vulnerabilidade no seu código enquanto está desenvolvendo, o que seria muito, muito mais barato para um ciclo de desenvolvimento e já dá alguma segurança para a gente que é desenvolvedor também. O outro tipo de ferramenta, que é o Dast, nesse caso, que ele é uma ferramenta mais dinâmica. Ela não analisa o código-fonte, ela analisa a aplicação. Então, ela precisa de uma aplicação que está rodando. Então, se a gente pegar hoje, por exemplo, o site da Guide, esse tipo de ferramenta, você passaria a URL da Guide, ele entraria no site e ele tentaria encontrar falhas de segurança nesse site, meio que de forma automática. Na apresentação, eu deixei vários links, então se quem baixar a apresentação aí, o Caio vai compartilhar o link no chat, onde você consegue encontrar links com ferramentas específicas para a linguagem de programação. Então, o SAST, por exemplo, pelo fato de analisar código-fonte, muitas vezes é dependente da linguagem. Então, eu resolvi não apresentar nenhum específico, mas deixar o link com várias outras ferramentas aí. E quais são os impactos, geralmente, dessa injeção SQL? Os impactos são bem variáveis. Se você parar para pensar, a pessoa que consegue explorar esse tipo de vulnerabilidade, ela acaba conseguindo até acesso ao seu banco de dados. Então, hoje, poderia ser a perda de dados, poderia ser a corrupção de dados, poderia ser até o controle da sua aplicação de forma integral, porque se ela conseguisse alterar ali o acesso de um administrador, etc. E tudo isso gera muito impacto negativo, principalmente agora, quando a gente tem leis como a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção sobre Proteção de Dados, que poderia gerar multas e mais outras coisas por aí. A segunda falha mais comum é a falha de quebra de autenticação. Essa falha, geralmente, ela acontece quando a pessoa mal intencionada, ela usa dicionários ali de usuário e senha para tentar logar no seu site ou para conseguir acesso naquele seu site. Então, se você tem um site, muitas vezes, que usa alguma senha padrão, então, imagina a sua aplicação, você tem um usuário de admin que a senha é admin. Ou se você tem também, esse pessoal ele explora bastante o fato de que quando tem essas exposições de dados em massa, então, a empresa X foi aberto tantas senhas. Eles geralmente pegam essas senhas desses usuários, eles podem tentar com esses usuários e senhas também em sistemas diferentes. Isso faz com que eles acabam conseguindo muitos acessos, muito porque o usuário às vezes usa a mesma senha para o mesmo sistema, ou porque a gente também não tem um controle legal de ter uma senha forte no nosso sistema, que é uma forma de defesa, então uma forma de nós, como desenvolvedores de software ali, nos prepararmos para esse tipo de ataque ou para nos defender desse tipo de ataque, a gente pode usar
algum tipo de autenticação multifator, a gente pode usar algum sistema de OTP, que é o One Time Password, né, que é o password de uma vez só, que ao invés de você do usuário ter uma senha, a gente enviaria uma senha. A gente pode também ter o fato de, quando o usuário for trocar uma senha, a gente nunca deixar que ele coloque uma senha fraca ou uma senha conhecida. Da mesma forma que uma pessoa mal intencionada, ela tem esses dicionários de usuário e senha ou de senhas mais comuns, nós, como desenvolvedores, também temos acesso a esse dicionário. Então, nós conseguimos implementar no nosso software validações para não deixar, por exemplo, nossos usuários usar senhas que são conhecidamente senhas fracas. E outras coisas importantes também é ter login de falha de autenticação, porque imagina que esse tipo de ataque, a pessoa mal intencionada, ela está tentando ali várias e várias vezes no seu site, e muitas vezes nós nem somos avisados que essa quantidade de tentativas está sendo feita. Então, se a gente tem um log, algum sistema de alerta ali para nos avisar que houve várias tentativas, já é uma forma também de a gente conseguir se preparar, se conseguir se defender. Os impactos eles são variados, né? Se uma pessoa consegue, por exemplo, acesso ao meu site, a minha senha de um banco, ela pode conseguir talvez pegar dinheiro, transferir dinheiro, ou ela pode fazer um roubo de identidade, dependendo do sistema. Então, sempre vai depender muito do tipo de aplicação que a gente está lidando. Mas a gente consegue se defender disso de forma bem tranquila. O terceiro ponto, que acho que é também um ponto bem alto, e até pelo momento que a gente vive, é a questão da exposição de dados sensíveis. Esse ele não é um ataque tão automatizado, porque a pessoa que faz esse tipo de ataque, ela meio que precisa conhecer ali o seu sistema, ela precisa fazer vários testes diferentes. Esse ataque ele é muito comum em aplicações, muitas vezes, vamos dizer assim, que ela existe dois estados, né, quando a gente pensa nas informações. Então, tem informações que são guardadas, então imagine lá no seu banco de dados, as informações que você guarda sobre seus clientes, sobre seus funcionários, etc. E tem a informação também que é uma informação em trânsito. Então, ao momento que, por exemplo, a sua aplicação está pegando esses dados do seu banco de dados e levando para a sua aplicação ali, seja um aplicativo, seja um site, etc. E nesse momento, ele é um momento que ele está bem suscetível a esse tipo de ataque. Então, se você a forma que você transmite essa informação de um lado para o outro não for segura, então se você não for criptografada, se não tiver nada ali, um protocolo realmente seguro que faça isso, por exemplo, HTTPS, você está suscetível a esse tipo de ataque. E aí pode ser um roubo de cartão de crédito, pode ser um roubo de um relatório médico, pode ser o roubo dos seus dados mesmo, pode ser um acesso a uma informação indevida, pode ser a questão até da exposição de algum dado sensível do usuário. E os impactos são diversos, além do fato, assim, é ruim para a marca, é ruim para o negócio. Tem a questão da LGPD também hoje, que isso poderia gerar multa e, consequentemente, multa até de milhões aí, se a gente não conseguir corrigir esse tipo de situação. Mas a dica é sempre garantir que você está sempre transmitindo esses dados de forma segura e garantir também que não seja possível transmitir de forma insegura. Então, se você tem um site que é possível acessar tanto HTTPS e HTTP, você precisa tomar cuidado aí, porque pode ser que uma pessoa consiga explorar o fato de existir a possibilidade de transmitir dados HTTP e colocar algum tipo de software para capturar esses dados enquanto a transmissão está ocorrendo. Um quarto ponto, ele não é ele é bastante comum como vulnerabilidade, mas eu acredito que hoje nem todas as aplicações passam por isso, que é a questão da entidades externas de XML. Então, é o fato quando o explorador, a pessoa mal intencionada, ela explora o fato de alguns decodificadores de XML, então são aplicações que elas decodificam esse XML para alguma interpretação, para alguma lógica de negócio, e eles possuírem vulnerabilidades. Então, se você usa, por exemplo, alguma ferramenta, alguma biblioteca, alguma coisa que é antiga e ela possui esse tipo de falha, a pessoa consegue injetar código malicioso ali, e esse código ela consegue muitas vezes fazer uma extração até de dados do seu servidor ou a execução de código remoto. Então, ela poderia executar código dentro do servidor para fazer qualquer tipo de coisa, seja para derrubar o servidor, seja para corromper um dado, seja para roubar um dado. E uma forma de defesa é usando aquela mesma ferramenta lá, que é o SAST e o DAST. Que o SAST, eu não acabei não falando, que é o Static Application Security Test,
que é só o teste de segurança de forma estática, e o Dart é o teste de segurança de forma dinâmica. São aplicações desse tipo e conseguem te ajudar a defender desse tipo de ataque. Continuando nesse trabalho, nós temos a quinta vulnerabilidade mais comum aqui, que ela é a quebra de controle de acesso. Essa, no meu ponto de vista, é uma das que eu mais consigo notar que acontece por descuido mesmo no nosso caso de desenvolvimento. Então, imagina uma aplicação, por exemplo, que é bem comum, onde você tem na URL lá, /usuário, /ID1. E a pessoa simplesmente vai na URL e consegue alterar aquele ID para o ID2. E ela acaba conseguindo acessar dados, muitas vezes, de um usuário que não é dela, ou de um usuário que ela não deveria ter permissão. Os ataques eles acabam sendo muito de forma manual e às vezes força bruta, porque as pessoas elas têm que realmente tentar variações diferentes naquelas URLs para conseguir achar alguma falha. Mas ele é um ataque que ele acontece com muita frequência, porque muitas pessoas às vezes acabam fazendo esse tipo de ataque até por curiosidade. Às vezes a pessoa ela entra no seu site, ela vê uma URL e fala, o que acontece se eu simplesmente alterar essa URL? Então, a forma que a gente consegue se defender é sempre fazer validação. Então, se eu tenho alguma página que ela só deveria ser acessada por um tipo de usuário, seja um usuário autenticado, seja um usuário de um grupo específico, seja um usuário com alguma permissão específica, eu tenho que garantir sempre que aquilo funcione. É bom sempre ter logs também quando alguém tenta acessar algum tipo dessas páginas que ela não consegue, de forma que você consegue colher métricas e entender de onde esses ataques estão vindo. Você consegue usar também as ferramentas do tipo SAST e DAST para conseguir detectar isso. Só que, por mais que essas ferramentas muitas vezes elas conseguem detectar esse problema, elas não vão conseguir te falar se aquilo está funcionando ou não, porque depende muito da lógica da sua aplicação. E essas ferramentas elas não conseguem entender a lógica do seu sistema. Mas o impacto ele continua sendo os mesmos. A gente pode ter uma perda de dados, eu posso ter uma corrupção de dados, então se eu conseguir, às vezes, acesso a um usuário que eu não deveria, eu posso alterar esses dados de forma intencional, fazer com que esses dados sejam corrompidos. Eu posso acabar conseguindo acesso de administrador de uma aplicação e ter o controle daquela aplicação. Isso é algo, assim, bem notório. Tem até um episódio que aconteceu recentemente num hospital na Alemanha, onde uma pessoa morreu, porque as pessoas tiveram controle do sistema do hospital e nisso ninguém conseguia recuperar esses dados, recuperar esse controle, e teve que transferir alguns pacientes de hospitais. Nessa transferência de paciente, então um paciente morreu. Então é sempre bom a gente adotar essas medidas que são simples, que é uma medida de validação, uma medida de log, uma medida de uma programação um pouco mais defensiva, que é o ato de você se preocupar sempre com esses tipos de situações, para evitar problemas que poderiam ser simplesmente ou problemas fáceis de se resolver. A gente não está 100% seguro, nunca estaremos, porém, existe um monte de coisas que a gente consegue se proteger. O 6 ali é a configuração de segurança incorretas. Isso acontece bastante em sistema legado. Então, imagina que seu servidor ali está muito tempo sem atualizar, você usa bibliotecas que são falhas, você tem sistemas, às vezes, com usuário e senha padrão também. Então, se você usa uma aplicação, você nunca alterou ali o usuário e senha. Isso poderia acontecer, por exemplo, até no Wi-Fi da vida. Então, às vezes, você entra no modem, acessa um Wi-Fi e a galera não trocou ali o acesso de administrador. Então, essa falha ela vem muito do fato de a gente não estar prestando atenção no sistema que a gente está usando, na toda a infraestrutura como um todo. E a forma de defesa, a melhor forma de defesa nesse caso, é manter sempre as coisas atualizadas. Então, as dependências de segurança sempre atualizadas, as falhas conhecidas sempre atualizadas, proteger todas as portas do nosso servidor. Então, se eu tenho um servidor web, talvez eu não precise expor mais do que a porta 80. Então, eu tenho que trabalhar sempre de forma restritiva para não expor mais informação ao público do que é necessário. E o impacto ele pode ser tanto um acesso não autorizado, uma pessoa de fato conseguir acesso ao seu sistema e controlar o seu sistema, como pode também ser um conhecimento do seu sistema. Então, às vezes, a pessoa mal intencionada, ela faz um scanner ali em todos os seus servidores e ela consegue identificar que existe um monte de falha e isso vai aumentando o conhecimento que ela tem do seu sistema como um todo e dá mais tempo para essa pessoa
planejar um ataque de maior escala. O SET, que é o Cross-Site Scripting aqui, ele é algo muito comum também, principalmente agora que estamos no boom das aplicações JavaScript e todos os frameworks JavaScript. Então, toda essa stack moderna de desenvolvimento de software que existe hoje, ela é bem suscetível a esse tipo de ataque, quando nós, como desenvolvedores, não prestamos atenção nos dados que nós estamos colocando ali, no estado da aplicação. Então, a forma de ataque ele acaba sendo usando um scanner também. Tem links na nossa aplicação de como você pode, desses scanners, qual você pode usar. E da mesma forma que as pessoas conseguem atacar com isso, a gente consegue usar como uma forma de defesa para conseguir encontrar esses erros antes de uma pessoa mal intencionada. E como que esse erro acontece? Então, imagina que você tem um campo ali onde a pessoa coloca o nome e você tem uma aplicação, essa aplicação geralmente JavaScript, onde o pessoal pega esse nome, pega esse estado, né, esse dado, e ele simplesmente coloca esse estado na tela, ele mostra esse na tela em algum outro momento. Ou é um formulário, por exemplo, vamos pegar um formulário de comentários, você tem como se fosse um blog, um sistema de comentários da vida. Se a pessoa conseguir colocar um comentário ali, que ao invés de ser um comentário, um texto normal, seja de fato um script. Então, seja um script, porque como a gente não está validando esse dado, esse script é possível de ser executado. Nisso, isso pode ter um impacto tanto para o usuário global, então todos os clientes da nossa aplicação. Então, uma pessoa que consegue, às vezes, colocar um script para rodar na nossa aplicação, um script externo, ele vai impactar todo mundo que acessa nossa aplicação. E com isso, ele poderia tanto roubar as credenciais dos nossos usuários, ou eles poderiam instalar vírus na máquina dos nossos usuários, porque ele coloca nossa aplicação, ele faz o download de algum vírus, algum keylogger da vida, e começa a rodar isso na máquina do usuário ali, na máquina da vítima. Isso poderia ter um impacto gigantesco, pois no fim a culpa seria da empresa, né? De quem desenvolveu esse software, que seria a nossa. E forma de defesa é usar algum framework de XSS, então existem hoje vários frameworks para várias linguagens. Isso acaba sendo integrado em muitos frameworks comuns, eu acredito que em Ruby on Rails ou Django ou coisas assim mais específicas já tem algumas soluções para isso. Sempre a questão também de nunca confiar nos dados dos usuários. O dado que o usuário envia para a gente precisa ser sempre verificado. A gente não deve jamais confiar nisso. Uma outra possibilidade também, que vai tirar um pouco desse risco, mitigar um pouco esse risco, é ativar o CSP, que é o Content Security Policy. Isso é um header que você simplesmente faz se o servidor web começar a responder, que a maioria dos navegadores hoje já estão adaptados para entender esse header. E esse header é como se fosse uma forma de você dizer assim, no meu site, no meu sistema, na minha aplicação, eu só posso carregar arquivos que sejam da origem X. Então, você consegue determinar, controlar ali qual que é a origem dos arquivos que podem ser carregados. Isso faz com que, se uma pessoa conseguisse injetar algum script no seu site, esse script não seja carregado porque você não permitiu que aquela origem fosse utilizada no seu sistema. A oitava parte aqui é a questão da deserialização insegura. Essa também é bastante comum hoje em dia com aplicações como React da vida ou frameworks de JavaScript, porque a pessoa ela consegue muitas vezes usar ferramentas onde ela altera o estado da aplicação pelo próprio navegador. Então, imagina que a pessoa simplesmente entrasse no navegador, alterasse o estado da aplicação ali, e ela conseguisse um acesso de admin, ela conseguisse se logar na sua aplicação, ela conseguisse passar por algum outro usuário, ou ela poderia também até aprender sobre sua informação. Então, se você tem uma API, que você recebe uma quantidade de dados, vamos dizer, para criar um usuário da vida. Eu tenho uma API onde eu crio um usuário. Se uma pessoa, e você tem uma opção lá, qual que é o tipo desse usuário? E a pessoa mandasse, por exemplo, tipo admin. Por mais que você não permitisse aquilo pelo seu front-end, pela sua interface da sua aplicação, se você não validar no seu back-end também quais são ali as restrições, né, quais são as possibilidades de informações para aquele determinado tipo de dado, uma pessoa poderia explorar isso de forma a ter controle do seu sistema
e às vezes até executar algum tipo de código remoto. Então, tem alguns exemplos que eu deixei no slide, que você consegue clicar lá, onde você consegue ver isso de fato acontecendo. Por último, nós temos a questão da utilização de componentes vulneráveis. Esses são geralmente scanners que eles verificam quais são as dependências que o seu sistema usa. Então, imagina uma aplicação web hoje, eu conseguiria ver quais são os JavaScripts carregados, eu conseguiria ver se tem alguma biblioteca ali que eu conheço que tem falhas de segurança e explorar essas falhas de segurança, onde o impacto vai depender muito quão severa é a falha, né? Se for uma falha pequena, pode ser que não consiga fazer muita coisa, mas se for uma falha grave, pode ser que ele tenha um controle da sua aplicação, pode ser que ele consiga extrair alguns dados, e etc. E uma forma de resolver isso, que eu já essa é bem, acho mais tranquila para resolver hoje em dia, é deixar sempre a dependência do nosso sistema então atualizados. Então, se eu uso algum sistema de dependência para controlar o meu sistema, eu tenho que sempre deixar isso atualizado. Hoje eu sei que no GitHub, por exemplo, tem um Dependabot que já ajuda bastante nisso. Eu posso rodar sempre de forma de rotina também alguns scanners do meu sistema para tentar identificar se existe algum sistema com alguma falha de segurança, alguma dependência. Deixar meus componentes sempre atualizados, então, é a melhor forma de se defender para esse tipo de ataque. E o último, mas não menos importante, é a questão do registro e monitoramento suficiente. Esse, de fato, não é um ataque, mas ele é uma vulnerabilidade. Então, imagina quando você não tem um sistema de registro e de monitoramento, a pessoa mal intencionada, ela pode ficar atacando o seu site dia após dia sem ser identificada. Isso dá muito tempo para a pessoa mal intencionada conseguir planejar melhor e às vezes, ou se ela realmente conseguir invadir o seu sistema, ela passa lá vários dias sem ser identificada, e isso faz com que o impacto seja ainda maior. Tem até um relatório que eu deixei o link aqui embaixo, que ele foi criado em 2016, que estimava-se que o tempo médio para identificar um tipo de ataque desse, ou qualquer tipo de ataque, né? Geralmente a pessoa mal intencionada ela vai combinar diferentes tipos de ataque, era de 191 dias. Então, imagina se alguém consegue acessar uma aplicação sua e demora-se quase 200 dias para você descobrir que aquilo aconteceu. Em 200 dias, essa pessoa poderia pegar todos os seus dados, poderia corromper todos os seus dados, ela poderia destruir todo o seu banco de dados, ela poderia fazer o que ela bem quisesse sem ser identificado. Então, isso é um risco muito grande. E a forma de defesa, ela continua sendo simples. Se você simplesmente começar a aderir logs, principalmente logs de falha, logs de tentativas de acesso, logs de erros, ter um sistema de monitoramento e alerta, então saber quando determinadas partes do meu sistema está recebendo mais requests que o normal, saber quando o meu sistema está levantando uma quantidade de erro que não é normal para o seu uso normal. Tudo isso ajuda pra caramba a identificar os ataques e a evitar que a pessoa explore e se aproveite desse tipo de situação. Beleza. Dito isso, existem algumas falhas que eu acredito que elas passam despercebidas. São as falhas que eu chamo de falhas internas. Se a gente voltar nesse relatório, é possível perceber que ele está sempre falando de uma pessoa mal intencionada, sempre de uma pessoa externa tentando invadir o nosso sistema. Então, sempre uma pessoa sempre de fora para dentro. Mas a falha interna, ela acaba sendo uma falha de dentro para fora. Então, ao invés do hacker, da pessoa mal intencionada ali, da pessoa que quer extrair uma informação, ao invés dela tentar invadir nosso sistema de fora para dentro, ela poderia, por exemplo, invadir o sistema de um time interno e simplesmente pegar o computador de uma pessoa que trabalha na nossa empresa e, a partir dali, fazer os ataques. Então, vamos imaginar aqui um cenário bem simples. Eu simplifiquei bastante isso aqui para a questão didática. Então, eu tenho uma aplicação web aqui no meio. E essa aplicação web, eu tenho um time interno. Esse time interno, ele faz algum upload ali de arquivos PDFs. Desculpa. Nessa aplicação. Então, meu time interno, o time que trabalha comigo, são meus colegas aqui. Eles fazem o upload desse PDF na minha aplicação.
E depois eu pego esse PDF e envio para os meus usuários, envio para os meus clientes, ou até eu deixo que o meu cliente faça o download desse arquivo. Esse caso ele é baseado numa situação real, que eu tive uma experiência pouco tempo atrás. Então, e isso acontece com muita frequência. Então, imagina, por exemplo, um boletim, vamos pegar um caso parecido com a HL aqui, um boletim de quais são as ações que estão em alta, um boletim de quais são os melhores fundos para se investir. Então, imagina que eu tenho um time aqui interno, um time de investidor, um time de pessoas que analisam o mercado, junto com essas informações, geram um PDF, simplesmente colocam em alguma aplicação web para que esse PDF seja enviado para os nossos clientes, e esse PDF é enviado para o cliente. O cliente vem, então, baixa esse PDF e tem acesso a essa informação. O que aconteceria, por exemplo, se não houvesse nenhuma validação desse PDF? Então, se em nenhum momento nós, de fato, verificássemos se esse PDF é um PDF válido ou não. Porque uma pessoa mal intencionada, ela poderia, de alguma forma, ter um acesso a esse time interno, injetar algum código nesse PDF. Esse PDF, então, passaria para o nosso sistema e seria enviado para todos os nossos clientes. E o meu cliente teria acesso a um PDF que contém um vírus, que contém alguma informação, algum tipo de código que não deveria. E com isso ele poderia roubar o dado do cliente, poderia instalar algum tipo de vírus na máquina do cliente, poderia fazer um monte de coisa. Qual que é uma forma de resolver isso? Existem várias formas de resolver isso. Mas a forma que eu quero apresentar hoje, ela é uma forma usando o ClamAV. ClamAV, ele é um antivírus open source. Então, ele por mais que ele tenha esse ícone bem do mal, ele vem para fazer o bem. Então, ele pode ser tanto um scanner por linha de comando. Então, posso executar ele de forma isolada na minha máquina para verificar algum arquivo. Ele tem a capacidade de atualização da base de vírus várias vezes ao dia. Então, ele está sempre conectado com a base de vírus externa que ele fica tentando se atualizando sobre os vírus mais recentes. Ele suporta vários formatos de arquivos tipo zip, RAR e etc. Ele tem suporte também para formatos mais populares, como arquivos do Office, arquivo HTML, arquivos PDFs. E ele tem clientes em várias linguagens de programação. Então, em qualquer linguagem de programação, eu poderia, por exemplo, me conectar a esse antivírus de forma bem programática e usar esse antivírus para verificar algum arquivo, que é o que eu vou mostrar mais agora. Então, eu poderia colocar essa aplicação aqui no meio, antes de chegar na aplicação web ou depois de colocar na aplicação web, e eu verificaria todos esses PDFs para garantir que esses PDFs são, de fato, arquivos válidos. E caso não fosse, eu poderia alertar alguém, eu poderia não deixar que esse PDF vá para o meu usuário, e tudo isso de uma forma bem simples. Então, eu tenho aqui o código para isso, que é basicamente, eu tenho um repositório que eu criei para essa palestra, onde você pode ir lá, fazer um clone do projeto e rodar a aplicação, né? Rodar esse antivírus com um Docker. Então, 4 linhas de comandos aqui você já tem esse antivírus rolando. Não se apegue tanto ao código, esse código foi só um exemplo usando Node.js, mas poderia ser qualquer tipo de linguagem de programação. E esse código ele poderia ser injetado, por exemplo, na minha API, ele poderia ser injetado na minha aplicação, para que sempre que eu tivesse um arquivo novo, eu executasse esse scanner, né, esse antivírus, nesse arquivo, e eu conseguiria ter uma resposta se aquele arquivo é um arquivo infectado ou não. Nesse exemplo, eu coloco um arquivo infectado, ele está até no repositório. Não precisa ter medo desse arquivo, porque todo o antivírus eles tem um carinha que eles chamam aqui de ACAR, né? Que é tipo como se fosse um vírus conhecido, mas ele não faz nada, né, no seu computador. É só um texto que é realmente conhecido pelos antivírus. Que é uma forma de você testar antivírus mesmo, porque é a forma que a galera que desenvolve antivírus usa para testar os antivírus, para não ter que instalar realmente um vírus no computador para garantir que aquilo funcione. E com isso, nós conseguimos capturar todos conseguimos garantir, na verdade, que os arquivos ali infectados, eles não cheguem aos nossos usuários. Nós conseguimos identificar isso de forma muito mais rápida, de forma muito mais proativa. Isso poderia estar tanto rodando no nosso CI, no nosso Continuous Integration da vida. Isso poderia ser uma aplicação separada, como eu disse, uma API,
onde eu faço requests lá para verificar se os arquivos são válidos. Eu poderia fazer isso na arquitetura do meu sistema de várias formas diferentes. Mas por questões didáticas, eu resolvi só mostrar um exemplo mais simples, onde eu coloco essa informação e eu simplesmente verifico se esse arquivo ou não está infectado ou não. Mas existem, por exemplo, exemplos de pessoas que eu já vi acontecendo, que é quando um arquivo sobe, vamos dizer, para a Amazon ou para o Google, quando ele sobe no storage, já é disparado um evento. Nós já verificamos se esse arquivo é válido ou não, se possui algum vírus, e se não for, eu já coloco esse arquivo em quarentena, de forma automática, de forma automatizada, sem nenhum trabalho, sem nenhuma interferência humana. E isso faz com que nossa aplicação seja mais segura e, com isso, a gente mitiga um pouco o risco de ser invadido e de ter algum dado exposto. Era bem isso. Eu acho que foi até mais rápido do que eu esperava, mas é isso que eu queria trazer. Agora, vamos fazer uma pergunta. Se você tiver alguma pergunta, se tiver alguma discussão, alguma coisa para a gente falar sobre isso. Obrigado, Evan. Lembrando, quem quiser fazer a pergunta, é só ir lá no chat e levantar a mão. Tá? Lucas, eu tenho uma pergunta aqui. Sim. Começando. Eu queria saber, assim, sei que você trabalhou no Magalu, né, como você falou, e aí acho que o site de varejo deve ser um que é muito visado para problemas de segurança, né? Queria saber se vocês lá, porque assim, acho que é uma abordagem comum de empresas é rodar um pentest de vez em quando, ter algumas abordagens de segurança, mas vocês tinham algum trabalho especial de desenvolvimento interno, com a avaliação do código para tratar essas questões de segurança? Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência com segurança nesse sentido. Sim. Eu vou falar de uma experiência mais recente, que eu vejo que acontece hoje. Hoje, um dos meus clientes é uma empresa de investimento da Suécia. E o que nós fazemos, eu trabalho com eles eu acompanho pelo menos uns 3 anos. Então, existe uma rotina de pentest que ela acontece semestralmente. Então, eles contratam, por exemplo, um time externo, que é um time lá do Iraque, vai para a Suécia, e eles tentam fazer esse pentest. No final, eles entregam um relatório, que é o normal do pentest, e falam, olha, eu encontrei tais falhas, e a partir daí, os times, então, têm que começar a resolver esses problemas. Só que eu vejo que isso está mudando. Mudando porque não dá para você colocar mais segurança uma vez a cada 6 meses. Não dá para o desenvolvimento de software, você tem simplesmente um pentest a cada 6 meses, precisa ser algo contínuo. E com isso, está começando a criar mais tendências como o DevSecOps, InfoSecOps, onde a parte de segurança ela está cada vez, o time de segurança e o time de desenvolvimento mais próximos. Que é o mesmo movimento que aconteceu com SRE, que aconteceu com DevOps e etc. Com isso, hoje eu já consigo ver, é o que a gente tem, e eu vejo em outras empresas também, onde as empresas já colocam muito no CI. Então, no meu Continuous Integration, ali na minha rotina de verificação de testes, por exemplo, eu poderia ter meus testes normais da aplicação e eu poderia ter um teste de segurança. No primeiro momento, esse teste de segurança pode ser que nem bloqueie meu build ali, né? Não bloqueie a minha aplicação. Mas ele me gere algum insight, ele me gere algum alerta para que alguém consiga realmente saber que foi encontrada alguma falha e começar a trabalhar naquela falha. Porque o problema que existe hoje, eu acho que ele é um problema bem da forma que o desenvolvimento funciona. Quando se tem que trazer alguma ferramenta para um time de desenvolvimento e essa ferramenta, de certa forma, dá a sensação de atraso, né? Porque se você coloca uma ferramenta de segurança ali, você começa a colocar restrição no desenvolvimento. Então, pode ser que demore mais para você fazer um deploy, demore mais para que as coisas cheguem em produção. O time de desenvolvimento pode começar a criar uma restrição a querer usar aquilo ou de fato, tentar dar um bypass naquilo, né? Eu vou simplesmente ignorar aqui as coisas de segurança e fazer. Então, eu acho que envolve bastante a questão da cultura mesmo do lugar. Beleza. Caio, quer perguntar? Eu tenho uma pergunta aqui, cara. Eu queria saber se você sentiu alguma diferença aí trabalhando para empresas fora do Brasil, nos pontos de segurança, se eles tratam de forma diferente ou tem uma priorização de tipo diferente, ou é muito dependendo do tamanho da empresa? Eu acho que acaba sendo muito o segmento da empresa. Então, recentemente, eu vejo uma diferença. Eu saí do e-commerce
Então, 2015, 2016, 2017 eu estava trabalhando mais com e-commerce. 2017, 2018, 19 e 20 mais na área financeira. A área financeira ela já não parece mais preocupada com isso, né? Porque geralmente envolve ali um risco muito maior. O e-commerce ele é muito suscetível a ataques. Então isso eu lembro até o Magazine ou um e-commerce que eu trabalhei na Suécia, acontece o tempo todo que as pessoas querem encontrar vulnerabilidades muitas vezes, mas para conseguir comprar um produto sem pagar, para conseguir falar que pagou um Caralho. boleto e não pagou. Então, acontece bastante e acontece também a questão de tentar extrair informações do sistema para, às vezes, mandar e-mail para o usuário e falar, olha, que é do Magazine Luiza, clica nesse link aqui que você vai ter um desconto de 40%, paga esse boleto aqui que você vai ter um desconto de, não sei, R$ 200 numa TV. E as pessoas, às vezes, pagam um boleto que não deveria, achando que ia ter um desconto ou simplesmente serem roubadas assim. Ah, legal. Beleza. Pessoal, quem quiser perguntar aí, usa o levantar a mão aqui do Zoom, Lembrando fica à que é vontade. no menu participantes, tá? Do ladinho aqui, manda, se quiser mandar no chat também, a gente coloca aí. Bom, enquanto não chega perguntas, eu vou perguntar outra aqui, então, Lucas. Vamos lá. Aproveitando, você falou um pouquinho dessa ferramenta aí, desse antivírus, né? Achei bem interessante, né? É um Sim. antivírus que você pode invocar ali pelo código. É, você acha que ter usar isso ou outra ferramenta para escanear o próprio código-fonte, não sei se essa ferramenta ou se você conhece outras ferramentas, você acha que isso faz sentido, que é coerente? Que você já teve alguma experiência com isso, nesse sentido? Assim? Porque eu vejo assim que muitas vezes você pode ter o próprio funcionário já criando uma brecha, né, mesmo de uma forma prevista ali para tentar bypassar e deixar essa porta aberta para algum problema, né? Sim. Então, por isso que eu acredito que, assim, seria o ideal é que todas essas informações, ou, por exemplo, esse antivírus, ou essas ferramentas que verificam o código, ou até mesmo aquela que eu apresentei duas, né, que é a ferramenta estática, onde você verifica o código, e tem aquela dinâmica, que ela verifica a sua aplicação rodando. Eu Uhum. acho que seria muito, muito bom se você tivesse, por exemplo, a dinâmica rodando de forma periódica. Então, uma vez ao dia, ou 2 vezes ao dia, eu tenho essa ferramenta dinâmica que ela entra no meu sistema e ela tenta encontrar falhas, que assim você identifica coisas muito mais rápidas. E eu tenho a ferramenta estática rodando ali na minha build de CI. Então, toda vez que um desenvolvedor ele fizer um push de um código, essa ferramenta estática ela vai verificar o código e falar, olha, eu encontrei uma possível falha de segurança aqui. O que acontece, e o que eu vejo que o pessoal está até querendo mudar, é porque geralmente isso pode trazer muito falso positivo, né? Porque é uma ferramenta que ela pode identificar coisas, às vezes, que não é uma falha de segurança, é algo intencional, e ainda assim ela vai alertar. E muitas empresas, elas acabam aderindo a uma ferramenta que ela é um pouco mais nova, mas ela é uma combinação dos dois. Ela é a combinação da parte estática e a parte dinâmica. Então, ao invés, deixa eu voltar aqui, então, imagine que eu tenho uma aplicação web aqui, ao lado da minha aplicação web, eu teria uma ferramenta de segurança que ela é interativa. Então, ela meio que ela roda junto com a minha aplicação web e nisso ela tem acesso tanto à minha aplicação ali em tempo real, como ela tem acesso ao código que está executando ali ao runtime do meu código. Isso faz com que ela consiga identificar não só a questão do código, né, como a parte dinâmica. E tem um exemplo muito, muito bacana, aproveitar que a gente já acabou, se eu consigo mostrar aqui, que é, se eu lembro o nome da aplicação aqui, Screen. Screen é uma aplicação que ela roda nesse sentido. E estava olhando aqui, onde ela tem até uma demozinha sobre isso. Deixa eu ver se muito alto, mas deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Que é exatamente isso, ó. Então, ela fica rodando junto com a sua aplicação web, e nisso ela te dá um relatório em tempo real, ali até do seu front-end, por exemplo, quando acontece alguma coisa, e ela consegue bloquear ataque também, que é isso que ele acaba mostrando aqui. Deixa eu pular para a parte já mais interessante. Ele mostra como configurar a aplicação, e ele mostra um ataque de SQL injection,
que é quando a pessoa consegue injetar um código SQL em sua aplicação. Então, aqui, é até legal, porque muitas vezes a pessoa nunca viu, mas aqui ele conseguiu injetar um código SQL e ele trouxe todos os dados do banco de dados na aplicação ali. E aí, depois, usando essa ferramenta ela já gerou um incidente e já falou, olha, identifiquei ali um ataque SQL. E aí essa pessoa, o desenvolvedor, ele tem a possibilidade de bloquear esse tipo de ataque. Porque essa ferramenta, ela tenta ser não intrusiva. Então, ela começa só com uma ferramenta de alerta mesmo, mas você pode colocar ela como no modo de bloqueio, que na próxima vez que a pessoa tentar esse ataque novamente, como a pessoa vai tentar aqui agora, ele está tentando o mesmo ataque, ele mudou para o modo de bloqueio, está tentando um ataque, ele já recebe uma mensagem. Então, que é uma ferramenta mais iterativa do que a ferramenta de dinâmica, a ferramenta estática. Eu sei que existem várias aplicações diferentes, tem tantas aplicações open source como algumas aplicações comerciais, mas eu acho que vale a pena o estudo e, dependendo do seu tipo de aplicação, tipo de interesse, usar algum tipo de ferramenta nesse sentido, sim. Legal, bem interessante isso aí. Isso daí eu não conhecia, não. Vou dar até uma pesquisada aqui, achei bem legal. Fala aí, Caio. Bom, enquanto o pessoal não levantar a mão, fazer todas aqui, cara. Sou curioso aqui. Cara, eu queria falar um pouquinho aí bastante gente aí que não é de TI começou a se interessar um pouco lá quando teve o ataque lá do Anonymous, lá naqueles bancos, né, que tava derrubando o banco, foi bem famoso isso. Sim. E na época eu até trabalhava num banco grande e a galera da empresa falou assim, cara, não tem o que a gente fazer e vai cair, né? Vai derrubar do jeito que eles estão atacando os outros bancos, assim, não tem jeito, né? Ataque de brutal force que a gente está falando. Queria que você comentasse um pouco se hoje a gente já tem alguma coisa evoluída desde aquela época, se o Anonymous o pessoal criou alguma coisa disso ou não tem jeito, se eles quiserem derrubar, vai derrubar mesmo. O que acontece nesse tipo de ataque, pelo menos a experiência que eu tenho, ele acaba sendo um pouco das combinações de tipos de ataque que a gente tem aqui. Então, imagina o seguinte, a partir do momento que eu consigo, por exemplo, injetar um código JavaScript numa aplicação, vamos pegar aqui, como se minha empresa tivesse um site. Eu tenho vários clientes acessando esse site ao mesmo tempo. Se uma pessoa mal intencionada ela injeta um código no meu site, ela consegue infectar todos esses meus clientes. E aí o que essa galera faz, elas instalam alguma aplicação, né, algum vírus silencioso nesses meus clientes e criam máquinas zumbis. Então, quando elas querem fazer esses ataques, elas pegam todas essas máquinas infectadas e direcionam para algum site. Então, fala assim, ó, eu quero todas essas máquinas tentando acessar tal site. E o difícil de bloquear esse tipo de ataque é porque são máquinas reais. São IPs diferentes, localidades diferentes e pessoas, às vezes, que realmente conseguem acessar esse site. Então, eu não consigo ver ainda algo que consegue falar de 100%, olha, você vai conseguir eliminar esse tipo de ataque, porque se você tiver uma quantidade muito grande de máquinas zumbi ou de coisas nesse sentido, é bem difícil de você se defender. Mas, quando é ataques mais isolados, então, digamos lá, o Anonymous ele tem lá alguns servidores, já é mais tranquilo. Hoje, por exemplo, você vai na Amazon ou no Google Cloud aí, os servidores já têm algumas defesas por padrão para esse tipo de ataque. Então, quando você tem um load balance no Google ou na Amazon, eles já têm um sistema de defesa de ataque do DDoS que pode habilitar lá simplesmente com uma flag. Mas é sempre caso a caso. Assim, é muito difícil falar que vai conseguir se defender desse tipo de coisa. Legal, e ainda tem aquele assunto de máquinas mais simples, né, de sistemas mais simples, que consegue acessar a internet, que o pessoal fala bastante lá daquela babá eletrônica, tinha uns outros lá que conseguiam acessar, então eles conseguiam hackear esses sistemas que eram mais simples e conseguir fazer chamadas por lá também, né? Aí não tem nem como identificar mesmo. Tem uns também que são bem interessantes agora, por exemplo, roubo de carro elétrico, ou roubo, geralmente os carros elétricos no sistema todo digital, o pessoal conseguia conectar, roubar o sinal ali da chave com o carro e já ligava o carro e saía com o carro. É muita coisa, ainda mais agora que tudo é muito digital. Então imagina, hoje você tem um smartwatch da vida, um seu celular, ele está conectado na internet, ele é uma ameaça. Sim. A pessoa pode conseguir de alguma forma quebrar isso aqui e acessar suas informações, acessar seus contatos, mandar
um SMS da cadeia ali para todo mundo que conhece, pedindo algum Caralho. dinheiro. Então, tudo é possível. E como que você acha que, assim, nós desenvolvedores, né, que a gente pode fazer para ficar mais atento para isso? Porque eu acho, e eu me coloco nessa, que é comum o desenvolvedor não se preocupar com a segurança do Sim, código que está fazendo, né? Você se preocupa muito mais com essa casca de fora, talvez a parte de infra, uma outra comunicação, mas o código em si que você está escrevendo, você sempre conta com a boa intenção do usuário, né? Acho que uma outra isso. coisa você coloca isso. É, e até que vocês estavam falando aí, eu concordo, acho que para fazer coisa errada, acho que a criatividade é infinita, né? Infinito. É, e eu acho que a gente usa o OASP, essas coisas assim, para ter um guia lá de coisas básicas do dia a dia, mas o que você acha que a gente pode fazer a mais? Né? Que preocupações que a gente pode fazer? O que a gente pode usar para se manter mais atualizado nesse sentido? Na minha experiência, eu percebo que, por exemplo, é um assunto que ele é muito pouco, às vezes, tratado e até no curso de introdução. Então, trabalhando, às vezes, com pessoas com menos experiência, eu percebo que assim, são pessoas que ainda não foram expostas a esse tipo de ataque e acabam esquecendo que isso existe. Então, o que eu falei, por exemplo, do ataque de você simplesmente alterar uma URL lá, colocar um ID diferente, é incrível o quão comum é isso. E às vezes até a gente esquece, às vezes você está trabalhando 10 anos com isso e você esquece de colocar uma validação nesse tipo. Então, ter ferramenta que auxilia a gente é muito bom, porque não dá para confiar nem no desenvolvedor mesmo. Eu não posso nem confiar em mim, por isso que eu escrevo teste. E, então, ter ferramenta, ter a questão de trazer essa discussão sempre, então apresentar para a pessoa que está começando que isso é algo comum, que isso é algo que acontece, ter essa questão da conscientização geral de que segurança da informação existe, tem que ser algo que faz parte do nosso dia a dia, que a gente tá, qualquer aplicação pública ou até interna você corre esse risco. Tem a questão também de você, eu sou muito, quando você fala de código, eu gosto de falar que assim, eu sou ruim com o meu código. Então, ser ruim com o seu código. Quando você está escrevendo um teste, você não escreve um teste para o cenário ideal, sabe? Você escrever um teste que ao invés de você aceita um nome, você coloca só número. Então, não tentar fazer as coisas da forma mais bonitinha ali, quando se trata de só olhar o melhor cenário mesmo. Eu acho que essa é uma boa ideia. Mas ainda assim, cara, a criatividade de quem está atacando, ela é infinita. Ela é infinita. Espera aí que a Mônica quer fazer uma pergunta. Beleza. Mônica? Oi, tá ouvindo? Tá desmutada, pode falar. Deu ruim no mic. Não estamos te escutando. Agora, tá escutando? Agora Agora sim. sim. Tava no microfone. Ô, Lucas, tudo bom? Tudo bom, Mônica? Boa noite. Boa noite. Eu tenho uma dúvida. Como que eu poderia, por exemplo, combinar a automação de teste com testes de segurança? Você acha que é indicado fazer isso? E como que eu poderia fazer isso? Sim. Então, por exemplo, uma forma bem prática de fazer isso, poderia entrar no link dessa apresentação, e se você pegar aqui no quinto slide, tem alguns links para ferramentas de análise de código estático e de código dinâmico. Então, imagino que você tenha alguma rotina que roda todos os seus testes automatizados ali. Digamos que é uma aplicação que usa alguma linguagem específica. Você poderia entrar nessa lista aqui, tentar encontrar alguma ferramenta que usa essa mesma linguagem que você usa, baixar essa ferramenta e você teria o trabalho de configurar essa ferramenta, então, para ela rodar junto com os seus testes. Então, imagina se você tem sua rotina de testes, você tem uma outra rotina que vai rodar os testes de segurança. Elas podem rodar de forma dependente, então, se meu teste de segurança falhar, todos os meus testes falham, ou elas podem rodar de forma independente. Você pode falar o seguinte: eu tenho meus testes de segurança
eles podem falhar, e quando falhar eu quero ser notificado, eu quero receber um e-mail, etc., mas eu não quero que falhe todos os meus testes. Que essa é uma forma de você, iterativamente, adicionar segurança na sua rotina. Entendi. Tá bom, legal. Caio, você ia perguntar alguma coisa? Não. Tá. Eu tava falando que o pessoal, que tem algum pessoal que não tá conseguindo levantar a mão. Tô conversando com eles aqui, peraí. Tá. Só manda no chat aqui que a gente dá a voz, tá? Não precisa se preocupar, não. Lucas, fala um pouquinho dessas ferramentas ali que você comentou, essa SAST, essa DAST. Sim. Eu não foquei muito nessas ferramentas, porque tem muita ferramenta comercial e eu não queria que parecesse uma talk de vendendo alguma ferramenta. Mas, basicamente, vamos pegar, por exemplo, eu trabalho com Python. O que eu faria nesse caso, tá? Eu chegaria aqui e falo assim, olha, eu tenho o meu código Python, eu quero analisar agora toda a minha rotina Python sempre que fizer algum deploy de alguma coisa. Eu chegaria nesse aqui, por exemplo, que ele é open source free, então não preciso pagar nada. E esse, inclusive, já dei uma olhada, ele é muito fácil de executar, então eu instalaria esse programa. E para rodar esse programa, da mesma forma que eu rodo um Python, ele é uma linha de comando, onde eu simplesmente chamo o comando e eu passo ali meu arquivo, né? A pasta que contém todo o meu código, todo o meu arquivo, todo o meu projeto. E nisso, ele já me traz, aqui embaixo tem uma geração de possíveis falhas, que já são bem comuns. E olhando para essas falhas aqui, tem falhas que a gente conversou, que a gente apresentou ali da OASP, que é a questão, às vezes, do XML, se alguma falha de XML, de processar XML. Ele encontra falhas também na questão da deserialização de dados. Então, se eu tenho algum dado, por exemplo, essa é bem comum em Python, se você tem algum dado que você carrega ele de um arquivo, por exemplo, ele está suscetível a esse tipo de ataque. E a forma que eu usaria isso seria isso sendo uma das minhas etapas ali do meu CI. Então, se eu tenho uma build que tem, por exemplo, teste unitário, teste de integração, deploy, eu colocaria ali no meio, e se meu teste falhasse, eu não faria o deploy, ou simplesmente notificaria alguém. A estática, ela sempre vai depender do seu código-fonte. Então, ela acaba sendo um pouco mais trabalhosa, por assim dizer, porque você precisa analisar o código-fonte. Eu gosto bastante da dinâmica, que na verdade você passa para ela qual é o seu site e ela tenta explorar o seu site. Algumas vezes ela é guiada. Esse Aracle, por exemplo, ele é bem conhecido e eles têm um relatóriozinho bem legal. Não sei se eu consigo alguma imagem dele aqui. Aqui explica o relatório lá de quantidade de erros por scan. Aqui, por exemplo, eu estou tentando acessar o meu site, não sei se estou conseguindo ver a imagem, deixa eu aumentar ela aqui um pouquinho. Então, eu teria o meu site aqui, passaria esse site para a ferramenta, eu falo, faz um scan no meu site aí. Ele tentaria fazer igual que ele fez várias requests, 10 mil requests no meu site, fez ali 80 requests por segundo, e ele vai me falar coisas que ele encontrou. Ele falou assim, olha, eu encontrei a possibilidade de você injetar código JavaScript na URL XYZ. E o cross-site scripting aqui, ele tá mostrando diferentes, né? Porque tem basicamente, assim, só entrando um pouco mais nas falhas, quando se fala de injetar script, tem aquele script que você consegue injetar só na página ali, só para você mesmo. Tem um script que você consegue injetar direto no servidor, então assim, vai ser executado para todos os clientes. E esse do servidor ele acaba sendo o mais grave, né? Que você vai realmente passar isso para todo mundo. Então, esse tipo de ferramenta eu gosto bastante, porque é algo não difícil de começar a usar e não depende muitas vezes, por exemplo, nem de uma rotina. Eu, por curiosidade, posso baixar essa ferramenta e executar no meu sistema que está rodando. Entendeu? Eu não preciso, às vezes, criar um store e criar toda uma infraestrutura por volta disso. Eu mesmo, como desenvolvedor, posso fazer isso e, às vezes, até trazer, olha, galera, eu vi que encontramos vários riscos aqui e vamos tentar corrigir. Entendi.
A ferramenta estática eu acho que era a mais comum, né? Acho que essa daí já Sim, tem até algumas CIs que eles já colocam automaticamente essa tá. avaliação, né? Mas de fato essa dinâmica realmente ela é um diferencial, porque combinado de um monte de coisas que podem gerar falhas, né? Isso. E a estática também, hoje em dia, você consegue, por exemplo, colocar até mesmo no seu editor de texto ali. Então, dependendo do editor que você tem, você consegue instalar e ali, enquanto você escreve o código, essa ferramenta já roda e já tem para procurar alguma falha. Beleza. A gente recebeu mais uma pergunta aqui por texto, Sim. que é o que você acha da utilização de autenticação entre serviços? Né? Quando você tem, por exemplo, uma requisição de fora para dentro, você faz uma autenticação, mas aí quando você comunica entre serviços, uma API chamando outra, que você tem domínio, qual que é o nível de segurança que você precisa ter nisso aí? Depende bastante do contexto. Eu, particularmente, eu acho que o mais importante até nesse caso do que ter até a autenticação é como que você trafega os dados internamente. Porque eu acredito que uma falha muito bem comum é a gente confiar que por a comunicação ser interna, eu falo assim, eu não vou precisar criptografar esses dados, eu posso simplesmente colocar esses dados com um protocolo que não é seguro. Então, se eu conseguir colocar autenticação em tudo, ótimo. É bem mais trabalhoso, né? Se você olhar de forma pragmática ou até de forma realista, é muito mais trabalhoso você gerenciar tudo isso. Então, ter uma comunicação, autenticação entre todos os serviços. Hoje já existem ferramentas não de segurança, mas que ajudam isso. Então, você pode ter algum tipo de gateway ali nas suas APIs, alguma coisa que faz esse controle para você. Então, se existe uma forma simples, se for possível, eu acredito que é algo bom, mas sempre lembrar também a comunicação precisa ser segura. Então, a forma que eu transmito os dados de um serviço para o outro precisa ser criptografada, ser segura. E você acha que o fato da gente ter o protocolo externo estar criptografado internamente também precisa estar criptografado? Você acha que tem relevância nisso? Sim, imagino que, por exemplo, tem uma aplicação de pagamento. Então, meu usuário entra, o cartão de crédito dele está criptografado do front-end até chegar naquela primeira API, mas na primeira API para dentro do meu sistema, eu não estou mandando criptografadamente. E nisso, pela falta muitas vezes, não tem um log legal, não tem um monitoramento legal, talvez a pessoa já conseguiu acesso ao meu sistema, entendeu? Se ela está lá dentro e ela vê que tem requests trafegando entre APIs, ela poderia falar, opa, eu tenho esses dados aqui criptografados, são dados de cartão de crédito, eu posso usar esses dados para quebrar alguma coisa. Então, acaba sendo um layer de segurança maior para esse tipo de caso, ou para aumentar a segurança de um todo mesmo, porque um ponto de falha é um ponto que vai ser explorado. Beleza. Pessoal, mais perguntas? Quiserem mandar por texto, se quiserem levantar a mão, fica à vontade. Fala aí, Caio. O Márcio tá querendo falar, ele não tá sabendo onde tá levantando a mão, mas desmuta ele que ele já vai falar. Desmutei. Opa, tá me ouvindo aí? Sim, pode falar. Boa noite, Márcio. Difícil achar o hands-on aqui. Cara, tenho duas perguntas. Uma pode ser relativamente bem simples, mas, enfim, já é do cotidiano aí. Anos 90, 2000 em diante, a gente ouvia muito falar sobre antivírus de desktop e tal, enfim. Mas de celulares em diante, a presença deles em diante, tipo, eu parei de ouvir sobre antivírus, por exemplo. Tipo, do smartphone ou até do Windows de fato. Tipo, hoje ainda faz sentido esse antivírus para, enfim, sei lá, para o Android, para celulares específicos, porque hoje, pelo menos as pessoas que conheço são difíceis de usar. E a outra pergunta, só para encaixar de uma vez, a gente vê, eu vi que você, enfim, você comentou sobre ferramentas de CI para não entrar em alguma vulnerabilidade, enfim, e eu fiquei na dúvida, assim, hoje existem ferramentas, sei lá, para monitoramento de serviços, interações entre eles, uptime e tal. Existe alguma ferramenta que ela leva em conta isso, tipo, beleza, você tem uma aplicação em Node da versão tal e tem tantas vulnerabilidades, ou aquela aplicação tem X vulnerabilidades, sabe? Que, sei lá, que tem uma ferramenta de Elastic, uma PM da vida, assim, que controle, sei lá, quantidade de
hoje existe de, sei lá, quantidade de disco que precisa, mas que ele olhe isso assim, se tem vulnerabilidade naquele serviço, por exemplo, no framework que você está usando, na linguagem que você está usando? Ah, tá. No ponto de vista, por exemplo, respondendo a primeira e a segunda pergunta, tá? No ponto de vista de desenvolvimento, pelo menos no caso do Node, por exemplo, não sei se é exatamente isso, mas existem formas de você olhar, por exemplo, dado todas as minhas dependências, quais dessas dependências possuem algum tipo de vulnerabilidade conhecida. Salvo engano, se você rodar um npm audit lá, ele já vai trazer tudo isso para você. Exatamente. Já vai rodar uma segurança, um teste de segurança básico que é tipo assim, vou olhar todas as dependências aqui e vou ver quais delas possuem alguma falha já conhecida. Eu acredito também que existem outras ferramentas, porque dessa ferramenta você precisa conhecer o código, né? Então ela acaba sendo de dentro para fora isso. Mas existem ferramentas que eu imagino que sejam de fora para dentro. Então, por exemplo, me colocando no lugar de uma pessoa mal intencionada. Uma coisa que acontece bastante com sites que rodam em Node, por exemplo. Quando eu entro no site, ele costuma, muitas vezes, me responder com um header aqui. Esse aqui provavelmente não vai ter, mas ele vai me responder com um header aqui e ele fala, cara, esse site aqui ele foi servido com Express, que é um framework web para Node. Isso por si só já me dá informação suficiente para saber que eu posso tentar ataques bem específicos. Eu sei que isso aqui, se do outro lado, esse serviço ele usa um Express da vida, então eu posso tentar formular meu ataque para que explore falhas relacionadas ao Express. Tanto que acaba sendo ou até um bait, né, uma isca que a galera faz, que às vezes, sabendo disso, pessoas que trabalham com segurança, intencionalmente retornam algum tipo diferente de sistema. Então eles falam, olha, meu sistema é em Node, mas eu retorno aqui que eu escrevi meu sistema em PHP. Porque a pessoa às vezes olha aqui e fala, esse serviço foi feito com PHP. Vou focar todo o meu ataque em PHP. Isso acaba dando mais tempo de defesa mesmo, que é até uma forma de você mentir sobre o seu sistema para que o pessoal mal intencionada não consiga te atacar. Voltando na questão de celular. Eu, particularmente, não é um assunto assim que eu também tenho visto muito, mas eu não sou um especialista em segurança da informação, é como um hobby. Assim, eu entrei na tecnologia com isso e venho acompanhando muito por gostar disso, mas eu não sei te dizer ao fato o quão necessário seria. Mas eu vejo quando agora a gente começa numa época onde a gente fala, por exemplo, só mudando um pouquinho de assunto, mas eu já volto para isso. Quando a gente fala de querer ter, por exemplo, vários modelos de inteligência artificial rodando no celular. Então, eu imagino que eu vou pegar todos os meus celulares, quando a gente fala da questão da LGPD ou até da GDPR, que é da Europa, né, as leis de proteção de dados, eles não querem mais que os sistemas tenham aqueles dados no banco de dados, mas esses dados fiquem com quem detém esse dado. Então, por exemplo, ao invés de ter um sistema de recomendação rodando num banco de dados, eu teria esses dados no meu celular. Da mesma forma que a gente fala isso como uma proteção, isso poderia começar a virar uma forma de ataque. Então, a partir do momento que as pessoas começarem a explorar o fato que todo mundo tem os dados rodando no celular, elas poderiam explorar também o fato de que eu posso usar todos esses celulares para fazer um ataque em massa. E se um ataque com o computador, pela quantidade que a gente tem em servidores de acesso já é difícil, imagina quão caótico seria todos os celulares aí conectados juntos com computadores para fazer um ataque. Então, talvez um antivírus ou algo que proteja o celular seja interessante nesse tipo de caso, para te dar uma proteção para você não ser usado para um ataque maior, muitas vezes. Beleza. Mais uma. O Fernando levantou a mão aqui. Opa, estão me ouvindo aí? Sim, pode falar. Beleza. Boa noite, Lucas. Boa noite, Cara, eu Fernando. tenho uma dúvida Você falou aí da LGPD, um pouco dos processos aí de segurança, até mais voltado à parte interna das empresas. Eu queria saber se você já teve alguma experiência de
sobre informações em logs, né? Que a gente tem que trabalhar bastante com os logs aí. Eu queria saber assim, um pouco o quanto a gente deveria se preocupar com as informações que a gente coloca nos logs das nossas aplicações, né? Porque, por exemplo, eu posso colocar ali um CPF de um cliente para tentar debugar alguma coisa, eu posso colocar informações financeiras de um cliente. Assim, com a sua experiência, quanto você se preocupou com isso ou quanto a gente deveria se preocupar? Essa é uma pergunta ótima quando se trata da LGPD, porque a LGPD, basicamente, ela diz que se eu, como usuário, eu quiser que você apague todas as informações que você tem sobre uma pessoa, você é responsável por isso. E eu imagino que se eu mando todo o CPF por log, por exemplo, seria muito, muito difícil de você conseguir apagar isso depois. Uma prática que eu vejo que é bastante comum nesse tipo de situação é o seguinte: eu poderia mandar um identificador único do usuário, desde que não seja uma informação sensível. Então, imagine que eu mando ali um ID desse usuário. E eu tenho esses dados desse usuário criptografados em alguma outra tabela, em algum outro compartimento. E nisso, quando eu precisasse fazer um debugging, pegar essa informação, porque você vai precisar validar essa informação em algum momento, você poderia pegar esse ID, é um pouco mais trabalhoso o processo, mas eu poderia usar esse ID para ler as informações do meu cliente, para eu saber de fato quem é meu cliente ou para pesquisar o cliente. Colocar os dados sensíveis do cliente ali nos logs, eu acredito que pode ser algo que pode trazer problema. Muitas vezes porque log hoje em dia ele é bem distribuído. Então, se você usar, sei lá, um Kibana ou alguma outra ferramenta que coleta esses logs, ou está na Amazon, ou está no Google Cloud, ele vai acabar sendo muito distribuído e você vai ter muito trabalho para conseguir apagar esses dados depois. E eu acho que isso pode ser uma vulnerabilidade por conta própria. Porque se eu souber que você é de uma empresa, que você não tem essa capacidade de apagar esses logs, eu, mal intencionado, posso te processar porque eu falo, olha, eu pedi todas as minhas informações, mas eu vejo que eles já têm as informações. E aí, se for feito, eu não acredito que vai chegar a esse ponto, né? LGPD, de alguém chegar, no fato, na sua empresa, investigar seus logs, mas poderia ser uma possível falha, sim. Beleza, valeu, cara. Fala aí, Caio. A gente tem mais quantos minutos? 13, né? Beleza. O Carlão trabalha aqui com a gente, mandou uma aqui que ele tá no celular, não tá conseguindo falar, mas ele falou sobre um problema que ele teve, que ele trocou a TV a cabo dele e ele pediu para remover o cadastro dele da outra empresa, da empresa antiga. Só que ele sente que esses dados ainda estão sendo usados e ele está recebendo uma comunicação, um boleto da empresa antiga. Ele falou que já falou com essa operadora e eles falam que não tem mais essas informações. Ele perguntou o que ele poderia fazer nesse caso. Essa é muito Abrir boa. BO. Mas o que eu sei, por exemplo, que eu já vi, tá? Quando eu trabalhava lá em 2015, eu já vi cliente, por exemplo, reclamando disso. Olha, eu continuo recebendo e-mail marketing, já pedi para descadastrar, porque de acordo com tem algumas leis aí que relatam segurança de informação, a web como em geral, que diz o seguinte, que a pessoa tem que ser capaz de fazer isso, e se ela não for, ela pode tentar com um processo. É claro que, assim, se ele tiver, por exemplo, a solicitação de que ele já pediu para que os dados fossem deletados, se ele tiver algum registro que ele se descadastrou de todos os e-mails marcos dessa empresa, por exemplo, ele poderia pegar esse e-mail, sentar com um advogado e ver o que pode ser feito. É muito difícil dar alguma outra solução a isso ou reportar tudo como spam e bloquear esse e-mail. Não vejo muitas outras coisas assim, tratando de segurança que ele consegue fazer, porque depende muito da como que a empresa está trabalhando, né? E se parar para pensar assim, a verdade é que todo mundo está se adaptando ainda a esse mundo de LGPD, né? Então, por mais que a empresa às vezes fale, olha, eu já paguei todos esses dados, talvez a propagação ainda dessa informação, o descadastro dessa informação no sistema de marketing, sistema de terceiro, no sistema interno, sistema legado, talvez não aconteça de uma forma legal. E ele mandou aqui já junto se isso mancha a credibilidade da empresa. Sim, porque em tudo hoje em dia, se você pegar, por exemplo, até a questão de e-mail, se todo mundo começar a reportar todos os e-mails de uma empresa como spam, isso mancha
a quantidade de e-mails que essa empresa consegue enviar. Porque a partir daí, todos os servidores web, todos os servidores de e-mail, na verdade, eles categorizam essa empresa como uma empresa ruim e deixam de entregar os e-mails. Isso faz com que, então, consequentemente, essa empresa impacte menos pessoas, então não vai ter uma entrega de e-mails bacana. E além de você, se várias pessoas têm esse mesmo problema, elas podem se juntar e tentar de alguma forma legal aí de processar essa empresa, de cobrar isso, para que isso não aconteça, que é um direito dele, né, ter os dados removidos. Até sobre esse item, acho que tem uma dica interessante que funciona para quem usa Gmail. Que no Gmail, se você coloca, por exemplo, né, meu e-mail abaixa@gmail. Se eu colocar abaixa mais qualquer coisa, ele ignora esse mais, mas ele redireciona direto para o meu e-mail. Então, o que eu já vi sugestão é sempre você se cadastrar no site, coloca lá, por exemplo, me cadastrar no site do Magalu. Vou colocar, vou me cadastrar no meu e-mail, vai ser abaixa mais Magalu. Então, a hora que eu receber um spam, eu vou saber da onde que veio a informação, entendeu? Foi vazada por qual site, porque você usar como se fosse um sub-e-mail para cada registro, né? Dessa forma, assim, você se previne de uma situação dessa, porque assim, os sites vazam informações, isso né? seja de forma por conta própria ou porque alguém rouba os dados, vão vazar, mas pelo menos dessa forma você consegue controlar e você sabe mais ou menos como se prevenir, né? Uma dica agora, já né, nesse assunto também, o que eu faço bastante então, tem muitos sites hoje em dia que você vai entrar e eles quase te obrigam a colocar algum e-mail lá para você acessar a informação. O que eu faço muito é usar esse carinha aqui, ó. Ele chama 10 Minutes Email, que é um e-mail de 10 minutos. Então, ele gera para mim um e-mail automático que tem a validade de 10 minutos. Eu pego esse e-mail aqui, eu cadastro no site, aí ele vai me mandar lá o acesso àquele link que ele está me forçando a ter um e-mail para acessar e eu nunca mais vejo esse site, eu não coloco meu e-mail numa caixa de spam, alguma coisa nesse sentido. Então, isso me ajuda bastante a meio que me livrar da quantidade de e-mails de spam que eu recebo. Mas aí recebe o e-mail aí? Recebe um e-mail aqui. Se eu colocar isso aqui, vai aparecer um e-mail aqui para mim, tipo assim, qual foi o e-mail que eu recebi. E aí eu consigo ver o e-mail aqui, acessar o link, e aí tá bom. Ô Lucas, o pessoal pedindo aqui o link do screen que você mostrou. Ah, tá. Como que é? Eu vou colocar ele na na apresentação aqui, junto com as ferramentas. O Luiz também está falando sobre o Mailinator, que é um pouco igual. Que é similar ao 10 Minutes Existem Mail. alguns desses aí, assim, que a gente pode usar para meio que se livrar dessas situações. Carlão falou que gostou muito dessa dica aqui também. Bom. Essa eu não conhecia também, 10 minutos e meio. Eu tenho um e-mail que eu só uso para spam. É sério, assim, eu preciso cadastrar alguma coisa, assim, é um e-mail velho que eu uso, cadastro spam e aí eu tenho um que eu uso mais profissional. Essa é boa também. Pessoal, a gente está caminhando aqui para o final. Alguém tem mais pergunta? Quer fazer um comentário? Fica à vontade aí. Pode falar, Iratão. Estão me ouvindo? Sim, pode falar. Sim. Opa, Lucas, boa noite. Eu entrei um pouco no meio, eu não sei se você chegou a comentar algo, mas uma dúvida que eu tenho é quando se pensa, por exemplo, nesse conceito que está vindo hoje, né, do Open Financial, Open Bank, disponibilizar serviços internos para o mercado, né? Essa comunicação aí com a rede, qual que é a melhor forma que você vê uma prática aí do mercado para que essa comunicação seja feita de uma maneira mais segura? Se é usando só o OpenID, se é usando o OAuth2, usando os dois? Como que você sugere, você entende que é a melhor forma para manter a segurança disso, mas também permitindo a comunicação com a rede? Se eu entendi a sua pergunta, você está mais preocupado no sentido de como que eu mantenho essa comunicação, mas também a questão da autenticação entre os serviços, né? Como os serviços podem se comunicar de forma mais segura, é isso? Exatamente. Sendo que eu tenho que disponibilizar ele para o mercado, mas ao mesmo tempo eu tenho que garantir a segurança, né? É bem sensível esse ponto mesmo da API. Tem até eu separei aqui, que é lá quando a gente fala de exposição de dados sensíveis, na OASP mesmo,
Esse link ele tá aqui no slide, tá? Ele é do terceiro item do slide ali. Ele fala bastante, não bastante, mas ele fala um pouco sobre isso, que é não basicamente da autenticação, mas sobre a questão de como que você transita os dados de forma segura. Porque esse caso ele acaba sendo um pouco mais sobre a transição dos dados. Então, para autenticação, claro, você pode usar o auth da vida, você pode usar algum tipo de sign-on, você pode usar alguma, igual o Auth0, na verdade, que é uma empresa que controla toda a questão de autenticação para você também, e toma conta de tudo, da parte de segurança. Você pode usar diversas coisas. Mas, no meu ponto de vista, o mais importante é como você vai trafegar esses dados, uma vez que você autenticou mesmo. Você tem essa autenticação para resolver. Uma vez que você resolveu isso, e tem várias formas de resolver isso no mercado, eu acho que vai depender muito da sua necessidade, como que você garante que dali para frente também está seguro. E uma forma de garantir isso aqui ele dá um exemplo, né, que a comunicação entre, por exemplo, load balancers, web servers ou sistemas back-end sejam encriptados de forma legal, então a questão do tráfego. E fala muito da questão de enforçar também a questão da comunicação TPS, então sempre garantir que não seja possível se comunicar de uma forma que não seja a forma segura. Porque existe ainda muitas questões de, às vezes, esse site aqui, ele é HTTPS, mas se eu tirar o HTTPS aqui, eu consigo acessar esse site HTTP. Nesse caso aqui, já me redirecionou automaticamente, mas isso tem que acontecer também com todas as APIs e todas as comunicações internas. Legal. Assim, eu acho que tem muito a ser feito. Quando fala de segurança, é mais fácil, às vezes, tentar focar em algum problema ou em algum cenário mais específico, senão você vai ficar louco tentando fazer tudo ficar seguro mesmo. Eu estava pesquisando isso daí e realmente eu vejo pouco conteúdo aí na internet em relação a isso, a parte mais de segurança. Estava procurando algumas arquiteturas de referências. Realmente, acho que como será algo novo, ainda o pessoal ainda está estudando a melhor forma de fazer isso, né? Eu acredito também que, assim, que hoje em dia quase todo mundo faz do seu jeito, né? Então, assim, acaba que o desenvolvimento de software é algo muito único. Então, nenhum software é igual ao outro. Por mais que, às vezes, você tenha coisas parecidas, a forma que o software é construído, a infraestrutura, as escolhas de tecnologia, elas são muito diferentes. E tudo isso é impactante para a sua questão de segurança. Então, a linguagem que eu uso, o meu processo, o servidor, a infraestrutura, a arquitetura, tudo isso impacta na melhor forma de me proteger ali. Entendi. Bom, já estamos encerrando aqui, tá dando o horário. Lucas, eu queria agradecer bastante aí sua participação. Acho que foi uma conversa bem interessante. Como o Iratã falou, né, é um assunto que não está no nosso dia a dia, a gente não fica conversando sobre isso, acho que a gente pouco se preocupa com esse assunto, então acho que é muito legal de ter um espaço para a gente discutir isso. Você falou um pouco sobre sua experiência aí, fico bastante feliz. O Basile, nosso CTO, ele participou aqui de uma etapa, ele teve que sair, mas ele pediu para agradecer em nome dele, em nome da Guide, aí sua participação. Obrigado. E aí fica à vontade para se despedir. Galera, muito obrigado pelo tempo de vocês. Assim, agradeço bastante, teve bastante interação, bastante pergunta, eu gostei bastante desse espaço. Obrigado a Guide por estar fazendo isso, eu acho que é muito bom nesse tempo de pandemia a gente ter aqui um fórum para a gente se juntar, conversar e discutir sobre tecnologia. E no futuro espero trazer alguma outra coisa diferente ou até acompanhar sempre que tiver algum desses encontros. No mais, muito obrigado mesmo. Beleza. Obrigado, pessoal. Obrigado, Vamos encerrando por aqui. Tchau, tchau. Tchau.